Bem-vindas, bem-vindos. Estamos de volta com o Educadoc e hoje eu estou bem contente porque eu estou recebendo Andréa Trigueiro e Margarida Azevedo. Margarida Azevedo, que é jornalista de formação, estudante de pedagogia, atuou por 25 anos no Sistema Jornal do Comércio e Comunicação, exercendo as atividades de repórter do Caderno de Cidades, especialista da área da educação e titular da coluna online Enem Educação. Jornalista premiada com reportagens e prêmios como Ayrton Senna de jornalismo, Cristina Tavares de jornalismo, Senai de reportagem, CNH Industrial de Jornalismo, Imprensa Embratel e Estácio de Jornalismo. É uma das fundadoras da Associação de Jornalismo de Educação. Seja bem-vinda, Margarida. Muito obrigada, Hugo. Andréa Trigueiro, que é jornalista de formação, é coordenadora do curso de jornalismo da Unicap, é especialista em direitos humanos e em docência do ensino superior, é mestre em educação tecnológica pela Universidade Federal de Pernambuco e doutora em comunicação também pelo UFPE. Andréa, muito obrigado. Eu que agradeço, parabéns pelo tema, é um prazer estar com você, com Margarida e com as pessoas que acompanham a gente assistindo. A gente tem que estar muito feliz de vocês estarem aqui, viu? Margarida, eu posso começar por você? Pode ser, Andréa? Margarida, eu queria saber, educação e jornalismo, como foi para você cobrir a educação, essa pauta da educação? Quais foram as aventuras, desventuras, né? Muita coisa aconteceu. A educação é uma pauta tão complexa, né, no país. Como foi para você essa experiência? Veja, eu entrei na cobertura de educação por escolha e que eu tive a sorte de ser aceita. Eu entrei no Caderno de Cidades, ainda estudante de jornalismo, e aí não, a gente sempre teve setoristas, então quem cobria saúde, educação, mobilidade, polícia. E a época que eu entrei no Caderno de Cidades não tinha ninguém especificamente cobrindo educação. Como eu, quando fiz vestibular, cursei pedagogia e jornalismo, então a educação sempre foi a minha primeira paixão, eu compensei cobrindo educação. Então, na verdade, quando surgiu a possibilidade de, dentro do Caderno de Cidades, eu ter as pautas mais direcionadas para a educação, eu fiquei nessa linha. E para mim foi muito gratificante, porque é isso. Eu sempre estava em contato com vocês, professores, em ambiente escolar, em universidade, discutindo temas importantes de educação. Então, para mim, sempre foi muito rico, a partir da minha profissão como jornalista, poder, de alguma forma, contribuir com a educação, seja fazendo matéria de denúncia, seja fazendo matéria de serviço. Então, assim, é um casamento que eu acho muito bacana, né? Jornalismo em si, seja em qualquer área, a gente tem um papel fundamental, do mesmo jeito que vocês têm como professor. Se você, como professor, tem um papel importantíssimo na formação de quem está te escutando como aluno, eu, como jornalista, tenho um papel importantíssimo na hora que eu produzo informação e que eu coloco ela no mundo. Uhum. Então, eu acho que é uma tarefa, não toda profissão tem uma tarefa importantíssima, mas eu acho que, nesse ponto, me fez muito bem cobrir educação como jornalista. Bacana. E, Andréa, você é do jornalismo, mas não dá para esconder que existe uma paixão pela educação aí, né? Porque a tua postura é de professora. Engraçado isso, porque, parafraseando Simone de Beauvoir, não se nasce professor, né? Torna-se, a gente se transforma, a gente se constrói dessa forma. É engraçado, porque quando eu entrei na universidade, lá em 1988, eu não queria ser professora. Eu queria ser jornalista, como a gente chama do batente, né? Então, eu fui para a rádio, para a televisão, fui para a assessoria de imprensa, e quando eu já estava há 10 anos no mercado, eu senti a necessidade de influenciar os estudantes de jornalismo, porque os estagiários que chegavam nas empresas onde eu trabalhava, as empresas de comunicação, eu percebia que havia uma certa distância da função social do jornalismo. Os estudantes chegavam perguntando se a gente ganhava muito ingresso para show, para teatro. Eu trabalhei na Globo, então William Bonner e Fátima Bernardes gravam aqui, então havia uma curiosidade muito mais rasa, digamos assim, do que o jornalismo propõe. Uhum. Então eu, junto com outras amigas, que todas hoje são professoras, 3 amigas, a Ana Veloso, a Aline Lucena, a Patrícia Paixão, a gente fez um plano de nos tornarmos professoras para podermos estar em sala de aula construindo uma consciência crítica, levando a função social para o debate, mostrando que o jornalismo tinha um objetivo de desenvolvimento social e não apenas as pautas de entretenimento. Então, eu tive o desejo, depois de 10 anos no mercado, o que não quer dizer que eu saí do mercado. Durante um bom tempo eu fiquei meio calabresa, meio mussarela, lá e cá.
Até que eu fiz uma migração, aí sim, para a educação de uma maneira mais, assim, a mergulhar nesse universo, porque conheci Paulo Freire e tive as respostas de muitas das minhas angústias, já voltada, assim, com uma consciência cidadã para os direitos humanos, percebendo o quanto era importante entender que educação, saúde, transporte, moradia, segurança, tudo isso eram direitos, né, fundamentais. E foi assim que eu fui virando professora. Aí, depois que eu já estava dando aula numa faculdade, na época, eu percebi que eu precisava formar essa professora em mim na academia. Então, eu fiz a segunda especialização, que foi em docência do ensino superior, enquanto fazia o meu mestrado em educação. Fiz uma especialização dentro do mestrado, porque eu quis me preparar mesmo para esse lugar, porque até então eu era oficineira, trabalhava com jovens, senta no chão, escreve aqui na cartolina, cola na parede, e eu tinha esse papel, mas não tinha uma formação didática, não tinha isso. E aí eu fiz essas duas preparações, e eu acho que já tem uns 17 anos que eu estou na sala de aula, mas também na pesquisa, na extensão, porque no ensino superior você está nesse tripé, né? Ensino, pesquisa e extensão. E como não tinha mais o que fazer, fui para a gestão também, brincadeira. E, enfim, hoje eu vivo realmente muito dentro do ambiente escolar, educacional. É uma coisa que me encantou, que preencheu a minha felicidade, vamos dizer assim, e é o que me alimenta. De verdade, eu tenho muita paixão. Eu amo jornalismo ainda e faço jornalismo quando eu produzo o TVDH, um programa de TV que a gente faz na Católica, que é veiculado na TV Pernambuco, quando a gente faz o podcast Expressão Livre, que é veiculado na Rádio Folha, isso tudo é jornalismo, mas é aquele jornalismo com função social, que tem a consciência do seu dever, que observa o Código de Ética, entende que nós somos defensores dos preceitos contidos na Declaração Universal dos Direitos Humanos. Está lá no Código de Ética, é isso. Então, isso para mim foi o lugar no mundo que eu encontrei para que eu fosse feliz no meu trabalho, porque o trabalho, às vezes, a gente fica mais tempo no trabalho do que no casamento, né? Então, se é para estar assim, que seja uma coisa prazerosa. Que bacana, a gente fica muito feliz dessa tua fala, porque nós percebemos isso é visível, viu? Na tua atitude, na tua fala, na tua comunicação, a gente percebe essa paixão pela educação. E fala muito sobre a Unicap ser o curso escolhido de jornalismo, né? As pessoas dizem assim, eu quero fazer jornalismo na Unicap, elas escolhem. Tem alguma coisa, tem algum segredo ali, né? Porque já várias pessoas que passaram por mim assim, não, eu escolhi fazer jornalismo, mas eu escolhi fazer jornalismo na Unicap. Existe uma coisa que eu acho que esse preciosismo Deixa tá eu aí. falar antes de você falar, porque você vai falar no seu lugar de professora. Você estudou lá? Aluna. Então, eu fui aluna da Unicap. Também. Então, por exemplo, eu trazendo até um pouco para a discussão, eu fiz muita matéria de estudante vestibulando perguntando, eu curso medicina na UPE ou na UFPE? Eu curso engenharia na UPE ou na UFPE? Jornalismo, na época que eu fiz, eu ingressei em 93, então eu escolhi a Unicap porque eu escolhi pedagogia na UFPE, mas era assim, o curso de jornalismo da Unicap é o que tem professores do batente. Sempre foi essa, a defesa era, porque são professores que estão no mercado de trabalho, enquanto na Universidade Federal seria mais o lado acadêmico. Então, não sei se a Andréa, que agora está no lado de professora do curso de comunicação, pode dizer se ainda é essa lógica, mas já explicando a sua coisa, a minha escolha, pelo menos, foi muito por causa disso. Na época, em 88, quando eu entrei, a minha escolha foi nesse sentido. Eu não queria ser professora, então não fui para a Federal. Passei na primeira etapa, depois passei na Católica e não fiz mais a segunda etapa da Federal, porque eu sabia que eu queria ser do batente, eu não queria ser professora. E sim, naquele tempo só tinha 2 faculdades, né, com jornalismo. Agora, acho que deve ter uns 5, mas já tivemos 9. Né, porque foram fechando também alguns cursos. E hoje a gente tem na Católica, sim, vamos dizer assim, uma grade majoritariamente de mercado, mas tem muita coisa acadêmica também. A gente tem pesquisa, né, tem estudantes de PIBIC, tem muitos professores que são ex-batentes e atuais pesquisadores. E hoje os alunos têm mais escolhas, assim, não é? Tem mais possibilidades. Mas o que ocorre, eu penso também, é que a Católica ela tem o curso
é o primeiro do Norte e Nordeste de jornalismo. Então, ele é tradicional nesse aspecto. E, ao mesmo tempo, a gente tem há 1 ano e meio um currículo novinho em folha, que foi produzido a partir de um ano de pesquisa com estudantes, alunos que acabaram de sair e colegas que estavam há mais ou menos 5 anos no mercado. Qual era a pergunta? O que é que a formação da Unicap não te deu que o mercado te cobrou? E mais, como é que você se virou, como é que você fez para adquirir essas habilidades e essas novas técnicas, né, digamos? Então, a gente fez um currículo com base nisso e, a partir do primeiro período, a gente já buscou equilibrar uma queixa dos meninos. A gente estuda muita teoria para chegar na prática. Então, a gente trouxe para o primeiro período uma metade teórica, uma metade prática. Para o segundo também, a gente trouxe disciplinas como marketing digital, como empreendedorismo, né? Porque muitos jornalistas hoje empreendem a própria carreira, né? Então, a gente trouxe... O digital, né, é uma discussão que eu não tive, você não Perfeito. teve. Eu estudei falava, com a gente não... máquina de datilografia. Eu fui a última turma, também. última turma da Unicap com máquina de datilografia. Eu ainda peguei a transição para o computador. Uhum. Mas já cheguei no Jornal do Comércio, a gente já trabalhava com computador. Uhum. Mas é isso, assim, a gente não tinha essa discussão de educação midiática, como a gente hoje tem. Sim. Fake news, essa coisa de rede social, né? Então, assim, são temas que precisam estar no currículo de quem hoje cursa jornalismo. Perfeito. A análise de dados para jornalismo é outra disciplina que precisa. São muitas, na verdade. Que é outra coisa que você estava falando, Andréa. Por exemplo, quando você disse que você percebeu um nível muito, assim, né? Na verdade, não eram os seus estagiários que chegavam com... Primeiro, você tem uma ideia muito glamourosa da profissão de jornalista, que jornalista ganha ingresso, que jornalista não paga nos lugares, que jornalista é convidado para tudo que é coisa, e quando a gente sabe que não é assim. Talvez um outro jornalista de televisão. Isso era na TV Globo. Pronto. Como eu fui sempre jornalista de impresso, a minha vida inteira foi no impresso, e mais de um tempo para cá para o digital, porque também tinha coluna, né? E a gente, como eu trabalhei no Sistema Jornal do Comércio, a gente virou um repórter de várias mídias, então eu entrava na rádio, eu nunca fui de TV, mas entrava na rádio, fazia coluna online. Então, assim, levando para uma discussão de que, por exemplo, preocupa muito essa coisa do nível do estudante de jornalismo que chega, e aí a André também pode falar melhor, porque hoje são matérias muito rasas. Pelo menos eu falo no que diz respeito ao digital. Às vezes são matérias que 1 ou 2 parágrafos e você não aprofunda, você não discute muito, até por uma questão nem às vezes do repórter, é do tempo, da audiência, da concorrência. Né? Porque antes, quando a gente tinha um furo, eu no jornal só ia publicar no dia seguinte. Então, eu tinha pelo menos eu tinha um dia para escutar várias fontes, para publicar. O digital é mais rápido, né? É imediato. Na hora que eu tenho o que o rádio era no tempo em que não tínhamos digital, Isso, né? exatamente. O jornal publicava no outro dia, o rádio dava o furo. Mas aí o digital, vamos dizer, se igualou porque é a instantaneidade, né? Às vezes estamos em apuração, mas está lá uma frase para dizer que a notícia foi dada. Mas existe uma cobrança também do público por essa informação rápida, essa informação imediata. O digital também é uma exigência. Garante a audiência, né? Quem dá primeiro vai primeiro que o link vai ser encaminhado mais vezes. Então, quem dá a notícia primeiro vai encaminhar primeiro. Né? E, assim, é uma questão que você, por exemplo, aí já que a gente está pensando, falando em educação, a gente está falando muito do nível superior. Mas nas escolas, a gente tem que discutir educação midiática. Eu estava acompanhando ontem um evento que aconteceu no Rio, mas que teve transmissão online. E o foco da discussão era educação midiática e agora com inteligência artificial. A gente tem aí a inteligência artificial bombando com os estudantes de todos os níveis, do nível médio, do nível básico para ensino superior. E aí, que educação é essa que a gente quer dar para esses jovens, para essas crianças? Uhum. Quando a gente fala de inteligência artificial, quando a gente fala de fake news, quando a gente fala de transmissão da informação, porque tudo é muito rápido, é uma mensagem no WhatsApp que se transforma em notícia. Então, a educação midiática é um problema, é uma questão que a gente tem que colocar na pauta das escolas. Inclusive, o governo federal anunciou ontem que vai formar 700 mil profissionais da educação para a educação midiática. Eu anotei a mesma coisa. Isso é um direito, na verdade, né? Já existe na estrutura do governo federal
um setor para discutir isso. A gente que trabalha com educomunicação, que é o meu caso, né, nesse encontro aí amoroso entre a comunicação e a educação, a gente já trabalha com a educação midiática porque a gente entende que, da mesma forma como a gente hoje carece de letramento racial, letramento de gênero, a gente precisa de letramento midiático, a gente precisa ler a mídia para além do que está posto. A gente precisa ter criticidade em relação à mídia, entender o que é uma fake news, quais são suas características para não sair proliferando, entender o que a mídia quer dizer quando ela aborda determinados temas de uma maneira X e não Y, entender por que determinados grupos sociais são invisibilizados, são apagados quando não são estigmatizados. Então, essa leitura ela é necessária para que a gente não seja enganado nas eleições, por exemplo, com uma série de fake news que aparecem. Inclusive, para esse ano, a gente tem uma preocupação em relação à inteligência artificial e eleições, porque áudios, vídeos, né, feitos por inteligência artificial, com as pessoas falando o que elas não estão dizendo. A Globo fez uma série de reportagens esses dias e Mônica Silveira publicou um vídeo nas redes sociais dela, onde ela fala alemão, italiano e outro idioma que eu não lembro agora, e depois ela diz: eu não sei falar nenhum desses idiomas, tudo foi feito por inteligência artificial. E está ela lá falando. Então, imagina isso nas eleições, o tipo de prejuízo que não pode ser, pode acontecer para quem vai fazer suas escolhas. Mas não só nas eleições, a gente é muito bombardeado por informações o dia inteiro, a gente vive uma infodemia, são muitas informações que acessam, né, que nos acessam o dia inteiro, e a gente acaba não sabendo. Não são só as crianças e adolescentes das escolas que muitas vezes não sabem checar. Pessoas adultas, Sim. pessoas idosas, né? Eu participei de um projeto de extensão da UPE e era justamente de letramento midiático, e a gente foi trabalhar com grupos diferentes, pessoas mais velhas, pessoas mais novas. Então, por exemplo, as pessoas idosas, qual era o maior temor delas? Serem vítimas de golpes. Do boleto, da promoção, e quais eram os interesses das crianças. Elas queriam saber como hackear a senha da internet. Queriam fazer os golpes. Era. Para o Free Fire, etc. Então, nos dois espaços, a gente precisou trazer reflexões e conteúdos para que as pessoas fizessem uso racional, para que elas não fossem vítimas e também não fossem golpistas, né, digamos assim, né, pessoas que iam infringir a lei. Então, esse letramento midiático, essa educação, ela é muito importante, como é importante alfabetizar as pessoas. Então, é uma alfabetização digital, né, que a gente pode chamar. É isso, eu acho que é alfabetizar digitalmente, é o Sim. que é notícia, o que não é notícia, o que vale checar, né? Eu acho que cibersegurança. Exatamente. Cyberbullying, que a gente está falando aí, né? Meninas, calma. Porque vocês... É por isso que eu admiro tanto vocês, né? Porque eu chego comida e vocês já estão com o cuscuz pronto, né? A gente tem que... Vamos com calma, porque tem uma coisa aí que dá um salto. No início da nossa formação, a gente começou mesmo com a máquina de escrever. Eu lembro que eu fiz um curso no Senac, antes de entrar na universidade... ASDFG. Alguém fez? Datilografia? Do curso de datilografia, eu né? Fiz. A gente tinha que fazer o curso, né? Aí eu ia fazer o curso de datilografia e minha mãe falou assim, não, tem um curso novo que está muito famoso no Senac que você tem que fazer, que é Introdução à Microinformática. Então, era tudo muito novo pra gente. De fato, nós dormimos e quando nós acordamos tinha um computador. A gente dormiu, quando a gente acordou tinha internet. A gente dormiu, quando a gente acordou já estava aquele monte de informações. Como foi para vocês esse passeio aí nessa, tanto no jornalismo quanto na educação? Como foi para vocês essa coisa da chegada dessa informação tão rápida? Porque é muito rápido, né? Eu lembro que há um tempo atrás eu fui fazer mestrado em Buenos Aires, né? Eu estava lá em Buenos Aires, quando eu chego lá o pessoal usava o WhatsApp. Eu fazia, o que é isso que vocês estão usando? Não, é o WhatsApp, todo mundo utiliza aqui. A gente não utilizava ainda aqui no Brasil, tá? Nem tinha o aplicativo para baixar. Eu disse, nossa, mas a gente não utiliza isso. Não, mas agora ninguém usa ligação telefônica, a gente só usa o WhatsApp. Eu disse, mas que chato falar por mensagem. Não é melhor falar por ligação? Não, mas a gente faz ó, a gente manda áudio aqui, ó, manda áudio. Quando eu chego aqui no Brasil, o tempo foi passando, né, e começou a coisa do WhatsApp chegar aqui, obviamente, né?
E de repente, hoje, eu não atendo mais chamada telefônica. Quase não E tem. também eu acho deselegante ligar para alguém quando eu posso mandar uma mensagem no WhatsApp, né? Se tornou deselegante o telefone. Então, veja, uma coisa que o celular, que a gente nem sonhava na nossa infância, em ter uma coisa tão rápida, uma Os informação tão Jetsons já rápida, né? diziam que pensei viria. exatamente Já nisso, né? pensava, né? Quem É o assistiu maior os Jetsons, exemplo. eu É assisti. o maior exemplo, aquele sonho de você fazer uma ligação vendo a pessoa. E Vendo no a carro, pessoa, você usar o né? telefone no carro. Exatamente. Veja. A funcionária que faz tudo o robozinho. Fazia Que a gente tudo, comprou hoje né? aquele robozinho que vai Varre à casa. E ela lava a louça. Pois é. Pois é, mas era tudo, né? Como foi para vocês esse boom no meio do processo de vocês, que foi no processo de formação, no processo de entrada de vocês na vida profissional? Como é que foi isso para vocês? Para a gente chegar lá nesse letramento midiático, porque é um assunto da nossa conversa, mas a gente quer conhecer vocês mais também, né? Deixa eu falar primeiro, porque a Andrea fala mais que eu. Eita. Não, e veja, pronto, eu peguei essa transição, estou falando agora como apuração de jornalística. Quando você fala, por exemplo, da tecnologia. Quando eu entrei no Jornal do Comércio, só tinha um computador com internet. Era só uma máquina que tinha internet. Então, quem queria fazer alguma pesquisa ia para lá. Quem não, usava todos os outros computadores. Então, a gente, assim, eu acho que para mim, e acho que não sei se André, como jornalista, a gente só tem a ganhar. A gente tem mais trabalho, porque, por exemplo, fake news, as coisas se passam, são distribuídas muito rapidamente. Muito rapidamente. Mas, por exemplo, o WhatsApp é uma maravilha, porque você bota o WhatsApp web, então, assim, várias apurações. Por exemplo, uma vez que eu quis fazer uma matéria sobre quem pagava o piso salarial do magistério. E aí, a gente, infelizmente, não tinha um levantamento. Eu disse, não, para eu não estar uma de doida que eu não vou conseguir, eu vou fazer com as cidades da região metropolitana do Recife. 14 cidades, eram 14 ou 15, 14 cidades. Imagine eu ligar para as 14 prefeituras, para os secretários de educação. Como vários eu tinha o contato e já existia o WhatsApp, eu fiz uma mensagem padrão, mudei só o nome do secretário. Estou fazendo uma reportagem sobre o piso do magistério. Você podia me dizer se você paga e quanto paga. Isso adiantou minha vida, claro, que aí eu escolhi alguns para ligar, mas então, assim, nesse ponto é muito mais positivo, no sentido de ganho, de informação, é muito mais rápido. Então, eu acho que a gente só tem a ganhar. E a internet muito mais, né? Porque isso. Eu entrei também no jornal, então, na época que a gente não fazia consulta pelo. Hoje é muito rápido. Se a gente fala qualquer assunto aqui que eu não souber, eu vou aqui discretamente, vou no celular e faço uma pesquisa, né? Então, assim, é muito mais rápido. Nesse ponto, eu acho que a gente ganha demais com a tecnologia. Com a tecnologia. Então, entrei na Rádio Jornal em 1990. Era a máquina de escrever. E eu ligava toda noite para a BBC de Londres para pegar um flash lá. E eu digitava 20 e poucos. Não digitava, né? Você fazia aquele. Discava. A gente discava 20 e poucos números para poder completar a ligação. Quer dizer, hoje em dia você manda por WhatsApp o áudio, está resolvido. E quando as transformações tecnológicas, para mim, chegaram através dos veículos onde eu trabalhei. Então, quando eu cheguei na CBN. Eu acho que era 94, quando eu cheguei na CBN, já tinha... Estava entrando na faculdade, viu, André? Pronto, eu saí em 93, da Unicap. Em 94 eu fui para a CBN, e a CBN já tinha celular, que era aquele tijolão que você puxava uma antena, abria um flip assim, e os colegas na rua enlouquecidos. O que é isso? Meu Deus! Porque eu saio da Rádio Jornal usando o BTP, que é aquele rádio comunicador que tem um cabo gigantesco que prende dentro do carro da reportagem. Se você ia na Câmara de Vereadores, ia arrastando o fio lá para dentro para entrevistar os vereadores, ou então eles vinham até o carro, mas o celular não, a gente ia para todo canto. Na época eu lembro que encontrei Ítalo Rocha, que era da Globo, e ele disse, companheira, eu não conhecia ele, deixa eu usar, o que está acontecendo? Eu falei, não, uma entrevista coletiva, não sei de que e tal. Ele falou, deixa eu usar o seu telefone para ligar para a Globo. Eu falei, não pode. A empresa proíbe. E aí ele disse, mas nós somos do mesmo sistema. Porque a CBN, quando chegou aqui em 94, era Sistema Globo de Rádio. Então eu falei, deixa eu ver seu crachá. Ele mostrou, eu falei, tudo bem, vamos lá. Então, assim, era essa descoberta para a gente também. E na redação da CBN já não era máquina de datilografia, já era computadores. E aí foi aprender isso dentro do veículo para entender como ia funcionar. Naquele tempo, a gente ligava para a casa do governador Miguel Arraes. Dona Madalena, 6h30 da manhã, me desculpe estar ligando tão cedo para a senhora, é porque eu estou precisando de uma informação, não sei o quê. Hoje em dia tudo mudou, não é? A gente tem uma agilidade gigante, mas aí é como a Margarida falou, você vai ter também uma vulnerabilidade
há um monte de trote, há um monte de fake news, há um monte de... A gente tem mais trabalho. A É. gente tem muito mais trabalho na reportagem. Por outro lado, Mas- tem isso também. Agora, tem uma questão que eu acho que é crucial para esse jornalismo que chega, que são esses meninos e meninas que já nasceram no ambiente digital e eles acham esquisito ligar para as pessoas. Por exemplo, a gente passa uma pauta para o aluno, no meu tempo era tudo ligando para as pessoas, ou indo em loco. Mas aí esses meninos e meninas hoje que vivem no celular escrevendo VC, PQ, PFV, né? E aí a gente precisa que os meninos... você conseguiu aquela entrevista para a matéria que a gente está fazendo? Professor, eu mandei uma mensagem no direct do Instagram, a pessoa não respondeu. Aí, mas espera aí, vamos tentar aqui. Tem aqui esse telefone. Vou mandar uma mensagem do WhatsApp. Aí eu falei, mas veja, não respondeu no Instagram, não respondeu no WhatsApp, é melhor ligar. Eu acho muito estranho ligar, professor. Eu falei, amor, estranho é vocês mandarem mensagem no direct para as pessoas. Não, e não ter a resposta, porque aí você, jornalismo, tem que ir atrás, né? Então, E é vamos isso. atrás da notícia. Aí, por outro lado, essa geração ficou comprometida numa coisa que a gente tinha mais, que era aquela disposição com muita raça em busca das coisas. Umas alunas minhas estavam em busca do Sindicato das Trabalhadoras Domésticas. E aí tinham ligado, tinham mandado mensagem, mesma coisa, WhatsApp, Instagram, e não respondia. E aí eu disse assim, olha, acho que vocês vão ter que ir lá para poder ouvir o sindicato. E aí ela... Ir lá, professora? Eu falei, sim, ir lá. E onde? Eu falei, Rua da Concórdia. Onde é que fica? Né? Professora! Meu Deus, aí botaram a mão assim na cabeça, estarrecidas, né? Com o fato de terem que ir lá. Eu falei, pois é, uma vez eu precisei falar com o Instituto de Cegos do Recife e eu precisei ir lá falar com as pessoas, porque não conseguia no telefone e tal, não sei o quê. Então, por um lado, agilizou, aproximou quem estava longe, mas por outro também... Acomodou, né? Acomodou um pouco. E distanciou, né? E distanciou quem estava perto, né? Então, eu acho que, como tudo, não Os dois tem lados. nada de todo bom nem de todo ruim. Você Eu vai ter lembrei- Andréia dos Trigueiro, dois lados. Margarida Azevedo, nesse papo delicioso. A gente vai dar uma pausa e a gente volta daqui a pouquinho, a gente conversa mais.